Jair foi o 7º juiz de Israel durante os tempos do Antigo Testamento. Ele se levantou como juiz entre o povo de Deus após a liderança de Tola. A história de Jair na Bíblia está registrada no capítulo 10 do livro de Juízes. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre Jair, o juiz de Israel. E você entenderá como seu período de liderança foi crucial para o povo de Deus, em uma época em que os israelitas não eram governados por reis. O nome Jair provavelmente significa "ele ilumina". Mas antes do juiz Jair, a Bíblia menciona outro homem com o mesmo nome. Este primeiro Jair era filho de Sega e parece ter sido um grande conquistador na tribo de Manassés. Durante a conquista do território a leste do Jordão, ele conquistou muitas aldeias que ficavam na fronteira de Baasson e Gileade. Essas aldeias ficaram conhecidas como Havot Jair, que basicamente significa aldeias de Jair ou cidades de Jair. A menção deste primeiro Jair é importante porque, para muitos estudiosos, o 7º juiz de Israel provavelmente era um de seus descendentes. A Bíblia se refere a Jair, o juiz de Israel, como um gileadita, ou seja, uma pessoa de Gileade, o mesmo território onde o primeiro Jair foi muito ativo durante a conquista de Canaã. Alguns intérpretes sugerem que os dois Jaires possam ter sido a mesma pessoa, em uma espécie de anacronismo nos textos bíblicos, mas essa interpretação não é amplamente aceita entre os estudiosos. A liderança de Jair começou após os israelitas, principalmente os das tribos do norte, terem sido julgados por Tola. O juiz Tola liderou os filhos de Israel após a desastrosa tentativa de Abimeleque, filho de Gideão, de estabelecer uma monarquia não autorizada em Siquém. Mas em relação à liderança de Tola, o texto bíblico não faz referência a um inimigo específico que oprimiu os israelitas, e o mesmo acontece com a liderança de Jair. No capítulo 10 de Juízes, versículo 3, o texto bíblico simplesmente diz que Jair julgou Israel por 22 anos. A ausência da identificação de um povo agressivo durante os anos em que Jair julgou Israel pode significar que sua liderança não se concentrou em libertar os israelitas da mão de uma nação opressora, mas foi mais dedicada a resolver os problemas internos das próprias tribos de Israel. O texto bíblico também completa dizendo que Jair tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentos e tinham 30 cidades na terra de Gileade. Essas cidades também estavam associadas à designação Vida de Jair. Sobre isso, no livro dos Juízes, capítulo 10 e versículo 4, o texto bíblico diz: "E ele tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades que são chamadas de Havot Jair até hoje, as quais estão na terra de Gileade." A descrição dos 30 filhos de Jair que montavam em jumentos e governavam cidades provavelmente é um indicativo do grande poder, influência e riqueza da família de Jair. Quando Jair morreu, o texto bíblico diz que ele foi sepultado em comum, possivelmente também em Gileade. Depois deste breve relato, o juiz Jair não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Interessantemente, em algumas listas do período dos juízes de Israel, Jair é contado como o 8º juiz, em vez do 7º, porque alguns comentaristas consideram Baraque como um juiz ao lado de Débora, enquanto outros contam apenas a liderança de Débora. A Bíblia também menciona outras 2 pessoas chamadas Jair, que viveram em diferentes períodos da história de Israel. De acordo com o primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 5, o pai de El-Hanã, o homem que matou o irmão de Golias, chamava-se Jair. Mais tarde, o livro de Ester, no capítulo 2, menciona um Jair que pertencia à tribo de Benjamim e era o pai de Mardoqueu, o tutor de Ester. Você sabia da história de Jair? Comente abaixo. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.